Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Pessoal, estamos aqui para mais um dia meditarmos na palavra de Deus, né? Com aquele propósito de ler toda a Bíblia de capa a capa, de Gênesis Apocalipse, essa Bíblia de estudo pentecostal, que além da palavra de Deus, no rodapé tem ali uns estudos sobre algumas partes difíceis de entendimento e importantes. Então, pessoal, hoje a gente vai continuar na história de Jacó, que Jacó se apaixonou, amou Raquel, filha do seu tio Labão, né? Trabalhou 7 anos para tê-la, mas o tio enganou Jacó. Falou, não, primeiro você vai ter que casar com a mais velha, minha filha mais velha, Leia, que é a tradição. Se quiser, a mais nova vai ter que trabalhar mais 7 anos. E Jacó, como amava Raquel, trabalhou mais 7 anos, 14 anos trabalhando para ter a sua amada. E aí, depois de tudo isso, agora ele quer ir embora. Ele quer pegar as coisinhas dele, as esposas dele, os filhos, ir embora e deixar o tio seguir a vida dele, né? Mas não vai ser tão fácil assim, a gente vai meditar sobre isso. Também vamos para o Novo Testamento, aprender um pouquinho mais sobre Jesus, os ensinos de Jesus, né? Em Mateus. Vamos fazer uma breve oração e já vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová. Em nome de Jesus, ouça nossa oração, meu Pai. Peço que o Senhor perdoe meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas, Senhor. Pois eu sei que eu sou um falho pecador e necessito, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, meu Pai. Meu Deus, quero Te agradecer por mais um dia de vida, pela saúde, pelo alimento, mais uma semana que está começando, Pai. Obrigado e pela salvação, também Te agradeço que o Senhor oferece a salvação, vida eterna, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício naquela cruz. Ele veio, morreu, mas ressuscitou, nos prometeu a ressurreição nossa também, após esta vida terrena que é tão triste, né? Tão sofrida essa vida, tantas aflições que a gente passa aqui, né, Senhor? Tu sabes, né, Jesus? O Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Sê conosco, Jesus, nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está aqui ouvindo essa oração. Abençoa minha família, abençoa meus amigos, meus clientes. Meu Deus, livra-nos do mal. Livra-nos das astutas ciladas do inimigo. Livra-nos, Senhor, dessa tentação. Fica conosco agora, Espírito Santo de Deus, nos limpando, nos purificando pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu santo nome, Jesus. É o que nós te pedimos. Fica conosco, abençoa cada um. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como de antes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó
e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus do meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia, disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, o seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se, e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Vamos para agora o próximo tema, Gênesis 31, 22. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha,
Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te enviaste, esquivaste, que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim? E não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te de não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do teu pai, porque furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo, se porventura que não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que não furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo,
por certo me enviaríeis agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta. Porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: ante o Senhor, entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Atente o Senhor entre mim e ti. Atente o Senhor, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se não tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão, e essa coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, o seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Vamos meditar agora num pequeno estudo aqui, quando a Bíblia diz assim: furtou Raquel os ídolos. Raquel furtou os ídolos do seu pai, os ídolos que o seu pai tinha, e a seguir mentiu para ficar com eles. As descobertas arqueológicas naquela região demonstram que quem estivesse de posse de tais ídolos tinha garantida uma porção dupla de herança quando o pai morresse. Raquel e Léia sentiam-se lesadas em toda a sua herança. Daí Raquel furtar os ídolos.
não para adorá-los, mas visando um ganho econômico. Entretanto, não foram de nenhum proveito para ela, pois Jacó posteriormente ordenou à sua família e aos seus serviçais que recolhessem todos os ídolos e símbolos de deuses estranhos e os enterrou antes da sua volta a Betel. Outra parte interessante é quando a Bíblia fala assim, e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó obedecera às instruções de Deus, separando-se de Labão e retornando à terra de Canaã, a região onde morava Esaú, o seu irmão hostil. Deus enviou anjos para assegurar a Jacó sua contínua proteção. Amém. Vamos agora viajar para o Novo Testamento, no livro de Mateus, e aprender com Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se. Mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Um ponto importante aqui no estudo do rodapé é quando a Bíblia diz: dançou diante dele. Uma moça ímpia que dançou com público diante dos homens foi a causa da morte de um dos mais santos dentre os homens. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, festas mundanas, bailes e filmes ímpios levam ao abandono de Deus. A incitação das paixões e a extinção da nossa capacidade de discernir entre o pecado, a justiça e o juízo. Os genuínos filhos de Deus não participam dessas coisas. Mais para frente vamos ver um estudo sobre o relacionamento entre o crente e o mundo. Um segundo ponto aqui sobre esse acontecimento é que, segundo o relato das Escrituras, mulheres e meninas hebreias dançavam espontaneamente em ocasiões excepcionalmente alegres,
como diz Jeremias 31:4. E especialmente depois da vitória na batalha, quando por isso cantavam ao Senhor. Êxodo 15:19. Não há nenhum registro bíblico, no entanto, de homens judeus dançarem com mulheres, nem a mínima indicação de que as mulheres judias dançavam alguma vez em público, diante de um auditório. A dança da filha de Herodias na festa de aniversário de Herodes era uma prática pagã. Vamos agora para outro tema, em Mateus 14, versículo 13. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Dai-lhe-vos vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos agora meditar num estudo quando a Bíblia fala assim, pães e peixes. O milagre da alimentação dos 5.000 é registrado em todos os 4 evangelhos: Marcos 6:34, Lucas 9:10, João 6:1. A mensagem do milagre inclui os seguintes aspectos. Primeiro, destaca Jesus como o pão da vida, aquele que provê para o corpo e para a alma. Segundo ponto, comprova que o Senhor tem poder para operar milagres. Terceiro ponto, exemplifica a sua compaixão pelos necessitados, como em Êxodo 34:6 e Malaquias 7:18. E quarto ponto, ensina que o pouco que temos pode ser transformado em muito, se for colocado nas mãos do Senhor e por Ele abençoado. Vamos agora a um outro tema, um outro ponto, quando Jesus anda por cima do mar. Mateus 14:22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco
estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me!" E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Até aqui. Amém. E glórias a Deus. Vamos agora meditar em alguns pontos importantes do estudo abaixo, no rodapé da Bíblia, de estudo pentecostal, quando a Bíblia fala assim, orar à parte. Enquanto estava neste mundo, Jesus frequentemente procurava estar a sós com Deus. Como diz Marcos 1:35, Marcos 6:46, Lucas 5:16, Lucas 6:12, Lucas 9:18, Lucas 22:4, Hebreus 5:7. Passar tempo a sós com Deus é essencial para o bem-estar espiritual de cada crente. Devemos estar continuamente conscientes de que a falta de oração individual ao nosso Pai Celestial é um sinal inconfundível de que a vida espiritual dentro de nós está em declínio. Se assim acontecer, devemos repudiar tudo que ofende ao Senhor e renovar o nosso compromisso de perseverar em buscá-lo e a sua graça salvífica. Outro ponto importante nessa passagem que a gente leu é quando a Bíblia disse assim, Jesus dizendo: "Não temais, não temais." Nesta vida há muitas coisas para se temer, porém, Jesus quer que olhemos para Ele e que não tenhamos medo. Suas palavras de encorajamento estão fundamentadas no seu poder ilimitado e no seu grandioso amor pessoal para com todos quantos realmente lhe pertencem. Frequentemente nas Escrituras, Deus, ou Jesus Cristo, encoraja seu povo com as palavras alentadoras: "Não temais." Em algumas partes da Bíblia,
Deus fala assim: não temais. Como em Juízes 1:9, Juízes 1:6, 2 Reis 19:6, 2 Crônicas 20:15, 2 Crônicas 32:7, Neemias 4:14, Salmo 49:16, Salmo 91:5, Isaías 10:24, Isaías 37:6, Isaías 44:8. Tudo isso Jesus diz: não temais. Mateus 17:7, Mateus 28:10, Marcos 5:36, Lucas 12:14, João 14:1, Atos 18:9, 1 Pedro 3:14. Amém. Finalizamos a meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma leitura, mais uma meditação. Agradecidos a Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.